para que a gente possa viver aquele momento que o Erisvaldo falou dele agora há pouco, sobre... Pode deixar ligado aí, viu, meu filho? Isso aqui, eu sou muito calorento. Sobre a memória de Cristo, né? Sobre o significado da Santa Ceia. Só que nós não vamos falar disso hoje, mas nós vamos viver esse momento hoje, no momento da palavra do Senhor. Amém? Então, irmãos, o título... Pode gravar, meu filho, ok? O título da nossa mensagem hoje é Não Temas. Amém? Guarde esta palavra. Não temas. Isaías capítulo 41, versículo 10. Vamos lá? Isaías 41, versículo 10. E nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Vamos ler apenas o versículo 10, depois a gente vai acompanhando aí todo o capítulo. Isaías 41, 10 diz o seguinte: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Podeis sentar, amados. Louvado seja Deus. Não se pode dizer que Deus tem preocupação. Mas se pudesse dizer, eu diria que uma das maiores preocupações de Deus foi exatamente transferir ao seu povo a confiança, a esperança da vitória final de todas as suas dores, de todas as suas lutas, de todas as suas dificuldades. Não é à toa que, segundo aí os historiadores, aqueles que pesquisam, os pesquisadores, diz que esta palavra não temas existe 366 vezes em toda a Bíblia. Por que 366 vezes? Se o ano tem 365 dias, né? Mas o ano bissexto tem 366 dias. Ou seja, todos os dias que você se levanta, tem uma palavra de Deus para a sua vida dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Deus teve esse cuidado, né? Não vou falar preocupação. Deus teve esse cuidado de dar aos seus a confiança na sua promessa, na sua palavra. E a igreja não pode esquecer disso de forma alguma. Mas nós vamos falar um pouco sobre esse capítulo aqui de Isaías, né? Esse capítulo ele inicia com a revelação de que Deus não é apenas o Deus dos judeus, mas também de todas as nações. Observe, porque tem muita gente que lê Isaías e diz assim: essa palavra foi para os judeus, né? Foi para o povo de Israel, o povo de Judá. Não, negativo. A palavra de Deus ela é toda, para toda a humanidade. Quer ver? Observa os versículos 1 e 2 de Isaías, capítulo 41. O que diz aqui? Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos... O que está dizendo aqui? Já saiu do convívio de Israel. Então aqui Deus começa a tratar com o povo da terra, com ilhas, nações, tribos e línguas. Veja, calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos. E então falai e cheguemos-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações, está vendo que Deus aqui ainda não está tratando com Israel, as nações à sua face e fez dominar sobre os reis, e ele entregou a sua espada como o pó, como pragana arrebatada do vento e o seu arco, ao seu arco. Então Deus aqui está se dirigindo às nações da terra. E é interessante
que este versículo de número 2, ele fala ainda do rei Ciro, né, do rei da Pérsia, a quem diz que Deus suscitou desde o Oriente. Por quê? Se ele era do Ocidente e foi suscitado, né? Porque Ciro estava no norte, né? Após ter conquistado os medos, né? Os medos. Então, o rei Ciro aqui é citado como, né, aquele que Deus suscitou, que Deus chamou desde o Oriente, né? É interessante que a gente olha para isso aqui e fala, mas espera aí, o rei Ciro, aquele que foi chamado de meu servo, meu ungido, era um rei perverso, era um rei que teve que se prostrar, se curvar diante da vontade de Deus, e foi um rei que Deus usou para disciplinar o seu povo. É interessante também frisar que o Senhor fala ao povo da terra, às tribos e línguas, neste versículo, para poder entrar com o assunto Israel, com o assunto povo dele, para mostrar que Deus é o Deus não só do povo de Judá, mas de todas as nações. No versículo 10, por exemplo, versículos 9 e 10, deixa eu ver se é isso aqui, pera lá, 8 e 9, o Senhor volta para o seu povo de Israel. Versículos 8, 9 e 10. Presta atenção agora que Deus tratou com as nações e agora volta para explicar o porquê dessa profecia. Vamos lá, versículo de número 8. Mas tu, aqui ele volta para Israel, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Está vendo um tratamento aqui especial, um tratamento diferente? Aí é que ele entra no texto, no tema da mensagem dessa noite. Não temas. Aqui Deus se dirige dizendo, olha, eu fui quem fiz calar a terra, as nações, as tribos, eu suscitei do norte um rei que ninguém conhece, que não conhecia o meu nome, eu suscito por amor de ti, meu povo, eu mexo nas nações, eu mexo nos poderes do mundo para cuidar do meu povo. Tu a quem escolhi, a quem elegi, né? Semente de Abraão, meu amigo. Aí Deus vai dizendo a esse povo exatamente o seguinte, eu te escolhi e não te rejeitei. Observa que palavra, eu não te rejeitei. São duas coisas, não é uma escolha e depois um esquecimento, um abandono, porque Deus não age assim. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E é interessante que Isaías aqui, ele profetiza o cativeiro de Israel para consolar o povo, mesmo antes do povo ser levado cativo. Isaías, queridos, ele profetizou 200 anos antes do povo ser cativo, levado cativo. Observa como era difícil para se acreditar nas promessas, né, ou nas profecias de Isaías. É uma coisa tão interessante que as profecias de Isaías aqui, elas, apesar de acontecerem 200 anos antes, Deus já estava dizendo, olha meu filho, eu vou ter que tratar vocês, eu vou levar vocês a um período de disciplina de 70 anos, mas não temas, não se preocupe, porque eu não levo nenhum dos meus, eu não trato nenhum dos meus, eu não disciplino o meu povo para matar, eu disciplino para a salvação, para a vitória, então não temas. É semelhante àquele pai que o filho está ali com uma inflamação na garganta, está doente ou alguma coisa,
E o pai pega o filho no braço e fala, olha meu filho, eu vou te levar ao hospital, você vai precisar tomar uma bezetacil, vai doer, viu meu filho, vai doer. É claro que toda a repreensão de Deus, todo o tratamento de Deus, toda a disciplina de Deus em nós, dói. Mas nunca vi uma disciplina de Deus matar um crente. Nunca vi a disciplina matar. Então Deus está dizendo aqui, é como aquele pai, eu vou te levar ao médico, tá meu filho? Vai te dar uma injeção, vai tratar a sua enfermidade, vai tratar a sua doença para que ela não te mate, mas vai doer. Vai doer. Era o que Deus estava usando aqui, Isaías, para dizer, vai acontecer um dia em que eu vou levar vocês a uma disciplina, mas não se preocupem, não temam, porque esta disciplina, este período, esse tratamento será um tratamento de um tempo curto, né? De um tempo rápido, apenas 70 anos, não é a eternidade, vocês não vão sofrer a eternidade, é apenas um momento, é apenas um tratamento, uma disciplina. Por quê? Porque Deus, que já está no futuro, sabia que há 200 e tantos anos depois, esse povo iria estar totalmente afundado em idolatria, em pecados, em tudo aquilo que Deus havia dito para eles não fazer, que era o pecado. Mas Deus estava, é interessante, vai tratar, mas já está dizendo que vai dar vitória para eles não se preocuparem, porque ele é, não temas, porque eu sou contigo. Mesmo quando Nabucodonosor um dia entrar, arrastar-vos, levar cativo vocês para um outro lugar, sou eu contigo, tratando para que você não morra na sua enfermidade, para que você não se perca no pecado e não sofra o dano da morte eterna. Olha como Deus é misericordioso. Aí Deus vai dizendo para eles, não temas, tá? Então, o momento vai passar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. No versículo 10, 13 e 14, a gente vai ver esse cuidado de Deus aqui. O 10 a gente já leu. Vê o 13 e o 14 como Deus está exatamente consolando o seu povo e dizendo ao seu povo que era ele. 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Você sabe qual é a mão, né? Que sustenta, que a gente, né, estende para Deus e diz, me ajuda quando alguém está afogando alguma coisa, socorre-me, ajuda-me. É a mão direita. E Deus diz, eu te tomo pela mão direita. Basta você estender a sua mão, eu te tomo pela tua mão direita. E o melhor de tudo, aqui diz o seguinte, ó, e te digo, não tenha medo, porque eu te ajudo. Já viu que nós estamos passando por situações que parece ser o nosso fim, que parece ser a nossa destruição, momentos de angústias, momentos de desânimo, momento em que até achamos que é castigo de Deus, mesmo que seja uma disciplina. É algo momentâneo, mas o Senhor não abandona, o Senhor não despreza, o Senhor não rejeita de forma alguma e não entrega à morte. O próprio Deus, ao aconselhar um pai a educar um filho, ele diz, olha, castiga o teu filho com a vara, mas não lance a tua mão no teu filho para matar. Seja cauteloso, cuidadoso, disciplina o teu filho, tira dele a maldade, mas não mate. Se o próprio Deus disse que o homem deve castigar o seu filho, mas não pode matá-lo, imagina Deus que deu esse conselho. Você acha que esse mal é para a morte? Não é. É apenas um momento em que Deus está trabalhando a sua vida e dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita. Não se preocupa, porque sou eu tratando a sua vida. Filho, filha, não temas. Não tenha medo. Deus não trata ninguém para matar. Se Deus quisesse matar, ele não tratava. Ele matava. Que tratamento precisa alguém que vai morrer? É ou não é? Vai tirar uma doença
De quem é para morrer? Não. Deus está tratando para viver. Então você pode começar a glorificar a Deus dizendo: agora eu entendo, Senhor, o porquê que eu tenho passado por tudo isso. É o Senhor cuidando de mim, zelando por mim. Versículo 14 ainda diz assim, ó, olha que coisa interessante. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, né? Diz o Senhor, o teu Redentor e o Santo de Israel. É interessante frisar que, por que essa expressão? A gente vê na Bíblia, bichinho de Jacó, bichinho de Israel, tem umas versões que diz que é o vermezinho. Essa expressão era, na época, não agora, mas na época, ela foi usada pelas nações inimigas de uma forma pejorativa, até, porque eles desprezavam Israel. Israel iria chegar a um estado, a um ponto, que não teria mais exército. Você vê que ele ia chegar àquele ponto quando Esdras, quando Neemias volta ali depois dos 70 anos de cativeiro e vê a cidade totalmente destruída, sem exército, sem policiamento, sem soldados, sem rei, sem nada. Era um povo, o povo que era o exército mais poderoso da face da terra, chegaria a um ponto, por causa da idolatria e do pecado, de não ter nem sequer exército, ninguém para defender. E era considerado pelas nações como um vermezinho, como um bichinho. E é interessante que as nações usavam esta frase, né, no pejorativo. Mas Deus usou a mesma frase. Então, quando Deus usa a mesma palavra, dizendo, ó, bichinho, Deus usa as palavras das nações para tratar o seu povo. Deus diz, olha, bichinho de Jacó, vermezinho, povozinho. Quem é que se incomoda? Quem é que se importa com um povozinho, com um vermezinho? Ninguém, irmãos. Ninguém está nem aí para um verme, ninguém está nem aí para um bichinho. Só há um que olha e diz assim, tão desprezado, tão pequenininho, tão frágil, tão atacado pelo pecado, pelo diabo, mas é meu. Mas fui eu que escolhi e eu não rejeitei. Eu vou tomar esse vermezinho pela minha mão direita, eu vou tomar ele pela mão direita, eu vou sustentar ele, porque eu já vi que ela não consegue sequer se sustentar diante de mim. Eu sei que é assim, que é um povinho fraco, é um povinho que o povo vê como um vermezinho. Enquanto o povo zombava, usava no pejorativo, Deus falava com amor, vem meu vermezinho, porque eu sou contigo. Não temas, ó povo meu, povinho, né? Vermezinho, bichinho de Jacó, não temas. Veja como Deus é misericordioso. Ele transforma a zombaria dos adversários, do mal, do pecado, do diabo, em amor, em zelo, em cuidado, em carinho para com os seus. Não temas, ó bichinho de Jacó. Sou eu, teu Deus, que te ajuda. Olha, eu vou te esforçar, eu sei que tu és fraco. Então essa expressão vermezinho, ela enfatiza fragilidade, vulnerabilidade, pequenez de Israel aos olhos dos inimigos. E era interessante que esse próprio Israel, eles já estavam convencidos que não era mais nada, que não era ninguém. Vocês já viram a visão do vale de ossos secos ali, de Ezequiel? Quando Deus mostra aquele vale de ossos secos e diz para eles, está vendo esse povo aí? Isso aí é o povo de Israel que diz que é assim. Se eles se unissem, se orassem, se levantassem, se congregassem, se acreditassem em mim, se confiassem nas minhas promessas, eles iam ver o exército poderoso que é ele, é o meu povo, porque o meu espírito está sobre eles, a minha ajuda é para eles, o meu cuidado é para eles, o meu espírito é em favor deles, o meu poder, a minha virtude é tudo em favor dos meus, e eles talvez não entendem, e eles mesmos se consideram um vermezinho, um bichinho, e já se convenceram. Quantas vezes o diabo
lança em nossa mente, você é um João Ninguém, você é um Zé Ninguém. Você acha mesmo que Deus iria colocar o Espírito Santo dele em um João Ninguém, um Zé Ninguém? Deus escolheu você, Deus chamou você, você valeu um preço que foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Há valor, há preço mais precioso do que este sangue, o sangue de Jesus. Não temas, ó bichinho de Israel, não temas, ó povozinho meu, porque eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, não temas, jamais te abandonarei. Esse próprio profeta Isaías, ele chega a dizer assim, olha, pode porventura uma mãe que amamenta esquecer do filho que ela amamenta? Não, não é? Mas mesmo que essa mãe se esquecer, o Senhor teu Deus não se esquecerá de ti. Chegou a nossa vez de contar com a proteção divina. Chegou a nossa vez em contar com a virtude do Espírito Santo. Chegou a nossa vez de andar neste mundo cheio do poder e da virtude de Deus, cheio do Espírito Santo. É a nossa vez. Hoje nós somos, amados irmãos, o povo mais precioso da face da terra. Hoje é a igreja, hoje somos nós temos o Espírito de Deus. Não temas, ó povozinho do Senhor. Não te preocupes, olha aqui, ó. Não temas, ó bichinho de Jacó. Eu sou o teu redentor. Além de ajudador, além de consolador, ele é redentor. Redentor, amado, é aquele que perdoa pecados, aquele que salva, que liberta, que transforma e que dá a salvação eterna. Por que a gente teme tanto, né? Às vezes a gente, nos medos da vida aí, o inimigo consegue, nos seus dardos inflamados, lançar sobre a nossa mente e fazer com que a gente próprio pare de acreditar que somos um povo do Senhor, que somos a igreja do Senhor. Não temos o bichinho de Jacó. Não se preocupe. Louvado seja Deus. Então, esse cativeiro seria não só uma disciplina para Israel, mas também uma forma de protegê-lo da destruição. Era um plano de Deus. Era um propósito de Deus. Então, preste atenção. Este momento, esse período, ou esta situação, não é apenas uma disciplina, mas é um propósito de Deus em te proteger, em te guardar, em te preservar da morte, da destruição e da perdição. Vê que Deus trabalha. A Bíblia diz que o Senhor trabalha todos os dias, né? Um Deus que trabalha por aquele que nele confia. Então, quem mais se importaria? Só Deus, né? Louvado seja Deus. Deus sempre tem um propósito, tanto na queda quanto na ascensão do seu povo. Não adianta, irmãos, é propósito de Deus. Não tem, ou foi vontade de Deus ou permissão de Deus para o cumprimento do seu propósito. Ou permissão de Deus ou vontade de Deus, mas para cumprimento do propósito. Deus sempre tem um propósito, é propósito de Deus. Alegra o teu coração porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É propósito de Deus. Quer ver, meu filho? Vê aí, por favor, Romanos 8, 28, para a gente ver se é ou não é o plano de Deus. Olha só. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. É propósito de Deus, gente. Tá difícil. Tá doendo. Tá angústia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Hoje é o tempo da igreja desfrutar das virtudes de Deus. Não temas, ó igreja do Senhor. Não tenha medo. Deus te chamou para algo grande, glorioso. Deus vai curar a enfermidade. Deus vai livrar da morte, Deus vai entrar com uma ação gloriosa dele, mas vai livrar, é só um tratamento. Você não está levando ao médico para morrer, você não está indo ao hospital para morrer, você não está sendo levado para essa situação para perecer, mas sim para que Deus opere um milagre em sua vida e você saia
mais do que vitorioso. Portanto, igreja do Senhor, não temas. Não tenha medo nenhum, mas não se preocupe com nada. Senhor, mas eu tenho passado tanta angústia, tantas tristezas, tantas tribulações. Sabe o que diz em Tiago? Tiago, capítulo 1, versículo 9? Que você deve se gloriar, se alegrar. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Como é que você pode se gloriar, se alegrar na humilhação, no abatimento? Porque quando a gente chega... Só existe 2 estágios da nossa vida. O estado abatido ou exaltado. Ou você está derrotado, abatido, cabisbaixo, depressivo, triste, angustiado, ou está exaltado, glorificado, alegre. Então o que acontece aqui? Se você já está, por que Tiago diz que mais glorie-se o irmão abatido na sua exaltação? Porque você já chegou ao estágio número 1, agora só tem o estágio 2 agora, acabou. Só existe um estágio para ser, como diz aí, apertar o play para a sua vida, agora é que é da exaltação, porque humilhados nós já fomos. Judiados, arrebentados por esse mundo. Glorie-se na sua exaltação. Alegre-se na sua exaltação, porque você suportou a humilhação. Você foi abatido. Você foi derrubado. Você foi derramado, né? Sobre a terra ali, você foi desanimado. Você se deprimiu, esteve em depressão. Já chega! Chegou agora a exaltação, porque tem 2 estágios, e você já sofreu o primeiro, agora se alegra, a Bíblia diz, glorie-se, alegre-se, porque o Senhor vai te exaltar. Permaneça na presença de Deus e você vai contar o testemunho desta exaltação, dessa vitória. Glorie-se, irmão, na sua exaltação. É aquele versículo que eu gosto muito de Romanos 12:12, né? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração, porque está chegando um novo de Deus agora. Já viveu o estágio de angústia, de tristeza. Agora é momento de ser elevado, engrandecido, animado. Então essas profecias de Isaías aqui, elas não só anunciavam o cativeiro, mas consolavam o povo de Deus sobre o fim do cativeiro e a exaltação do Senhor para aquela nação. Interessante, né? O difícil era acreditar, sabe por quê? Porque Isaías, ele viveu 200 e tantos anos antes, e quando ele diz assim, olha, vai chegar um dia em que um povo chamado babilônico aí, né? Os caldeus, os babilônicos, eles vão entrar, vão invadir. Né? Na época dessa profecia, Israel era um exército forte, um exército poderoso, e Babilônia, quem era, nem aparecia no mapa ainda. É interessante, era difícil acreditar em Isaías. Isaías era tido como louco, mas Isaías estava dizendo, Deus está dizendo que vai tratar, mas vai chegar o momento. Aí, como é que você acredita? Vai se levantar, na época que Isaías profetizou isso aí, é a mesma coisa de falar assim, ó, a Venezuela vai invadir os Estados Unidos e vai derrotar o Donald Trump. Como? Nem arma tem. Só se for de estilingue, né? Não tem como. Era a mesma coisa. Por isso o povo não acreditava, né? Mas a palavra de Deus, ela se cumpre, ela é fiel. Então Isaías profetiza que uma nação que na época era menor do que Israel, praticamente não tinha exército, não tinha poder bélico nenhum, iria invadir e subjugar Israel por causa do pecado. E aí é interessante que quando está próximo de tudo isso aí, que faltava 40 anos ali, outro grande profeta se levanta e começa a avisar ao povo, né, que é Jeremias. É por isso que ele é considerado o profeta chorão, né? Ele é considerado o profeta chorão, por quê? Porque ele pregava, anunciava e prendiam ele, amarrava no cepo, passur, jogava ele dentro do calabouço e judiava dele, e ele pregando. Pegou 40 anos ali, ninguém acreditou na sua palavra. E aí acontece todas aquelas coisas. Então, a gente vê que Isaías profetizou, né,
os períodos pré, meso e pós-cativeiro babilônico, então ele já tinha anunciado tudo, aí vem o outro, reativa tudo e o povo não acredita. Até que acontece tudo, e mesmo acontecendo, o propósito final do Senhor era transformar aquele vermezinho. Olha que coisa interessante. Quando Deus faz questão de chamar o povo de vermezinho, de bichinho de Jacó, ele estava dizendo, eu vou mostrar o meu poder. Eu vou transformar esse vermezinho, do versículo 14, né? Você pode até colocar aí, Rafael, o versículo 14, em uma máquina de trilhar, de esmiuçar, e essa máquina ela vai remover montanhas. Agora você imagina um verme. Quer ver? Vamos lá para o 14. Não tenhas medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. É interessante você olhar assim, peraí, é um vermezinho, mas é um vermezinho que terá ajuda de nada mais, nada menos do que de Deus. É um vermezinho, um povozinho que vai ter a ajuda de Deus. É um pequenininho que não pode nada. Agora vocês já viram o tamanho de um verme, uma coisinha, né? Imagina um verme destruindo uma montanha, esmiuçando, eslagaçando uma montanha. Isso é possível? Não é? Não tem jeito. Mas você quer ver? Vai para os versículos 15 e 16 para ver se esse vermezinho vai fazer ou não vai. Eis que farei de vocês um debulhador, que tem lugar, na versão de trilhador de cereais, cortante. Tá? Cortante. Na minha versão, eu vou ler as duas, vamos lá. Cortante, de novo armado, né? De lâminas, de duplas lâminas duplas, você trilhará e esmagará os montes e reduzirá as colunas e a palha. O 15. Eis que você os jogará para cima com a pá. Um verme fazer isso com uma montanha. Nós estamos falando de uma montanha. Já pensou, Suelo, um vermezinho pegar uma montanha, esmiuçar ela, quebrar, pegar ela com a pá e jogar para lá? Um vermezinho? Não pode. Pode sim, porque Deus é o ajudador. Ele diz, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Então vai fazer. Vai fazer o impossível. Se eu te disser que te darei um avião, te darei um helicóptero, te darei. Se eu te disser que tu reinará e governará o Brasil, eu farei isso por você. Vai acontecer. Ó, vermezinho, ó, bichinho, que Deus fala. Assim, ó, e os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Um vermezinho, um povozinho, né? Na minha versão aqui, diz assim, ó, louvado seja o nome do Senhor. Versículo, foi o 14, né? 15. Eis que prepararei trilho novo, que tem dentes agudos. Nós estamos falando aqui, hoje, por exemplo, ainda não é semelhante. Essas máquinas que moem, que saem arando, mais grande mesmo, essas gigantescas que ara a terra, que rasga tudo. Deus está dizendo que vai fazer de um vermezinho uma máquina dessa. Pode, porventura, uma coisa dessa acontecer? O povo também não acreditava quando Isaías disse que iria acontecer. Quando Jeremias profetizava, o povo também não acreditava. Mas vai acontecer porque Deus mostra para o seu povo que é Ele que faz milagres. Não é pela tua força, não é pela tua capacidade, não é pelas tuas condições, mas Deus vai fazer do povozinho, do vermezinho, uma máquina de moer montanhas. Aqui é montanhas, né? Olha só. Outeiros, e moerá os outeiros e tornará como palha. Tu padejarás e o vento levará, versículo 14. Não, é o 15, é o 16 mesmo. Tu os padejarás e o vento os levará. E o tufão os espalhará, mas tu se alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Por isso que estava dizendo o seguinte: alegre-se o irmão abatido, porque já chegou ao fundo do poço, já chegou ao estágio do tratamento. Você foi levado para a situação
de desespero, de milagre, mas para sair como uma máquina de arar, de derrubar, de trilhar montanhas. Até hoje nós não temos uma máquina semelhante a esta profecia. Por mais forte que seja, as máquinas de hoje precisa de um trabalho muito longo para explodir, dinamite, e pedra por pedra. Aqui não, diz que esmiuçar e pegar como uma pá e jogar fora. Ou seja, a montanha de problemas, a montanha de dificuldade, aquilo que te mete medo, aquilo que você olha e diz, como eu vou chegar do outro lado? Eu preciso chegar do outro lado. A minha vitória está do outro lado. Como eu vou chegar diante disso aí? Você vai pegar com a mão e vai esmiuçar assim, ó, e vai destruir em nome de Jesus, porque o Senhor não te abandona. Porque o Senhor não te abandona. Não temas, ó povinho de Jacó. Não se preocupe. O Senhor é contigo. Não tenha medo da noite escura. Não tenha medo da ameaça do diabo. Não tenha medo de nada. Deus é contigo. Você já viu a história do grande guerreiro tribal? Um grande guerreiro tribal, uma tribo, eles preparavam os filhos para serem os guerreiros, futuros sucessores, né, dos gigantes da tribo. Só que tinha um teste. Quando ele chegava aos seus 15, 16 anos, ele era levado para o meio de uma mata, como a Mata Atlântica, para ser provado, para ser testado, para ser encorajado para receber o título de grande guerreiro. Aí o pai chega no filho e diz, é hoje, meu filho, hoje é o dia em que vou te levar para o seu, como se fosse o batismo, né? A partir daí você vai estar habilitado ou não. Aí levou o seu filho para a montanha, para a mata, e ao chegar lá, ele surpreende. Você vai ficar sentado aqui, nesse toco aqui, só que eu vou vendar os teus olhos, tá? Você vai ficar aqui, eu vou me embora, você vai ficar aqui, você vai ficar de olhos vendados. E amarrou os olhos, né? Vendou ali, colocou uma venda nos olhos do menino. E ali a noite começou a cair, o barulho da selva, dos bichos, urrando, urso, onça, tudo, aquele barulho, e o menino sentado ali. Aquela criança, aquele adolescente sentado ali. Aí de repente, altas horas da noite, ele escuta um quebrar de tal, já mais de meia-noite, e ele ali naquele tremendo ali, eu vou ser comido, eu vou morrer. Deixa eu pelo menos tirar a venda desses olhos, que é para eu enfrentar o correr desse urso aí. Alta madrugada, quando ele tira a venda dos olhos ali, alta madrugada, o seu pai está do seu lado, armado até os dentes, com todas as armaduras de guerra, e diz para ele, não tenha medo, meu filho, seu pai está aqui. Esse é Deus contigo. Você acha que o seu pai, o seu Deus, vai te deixar sozinho à mercê ao perigo do diabo? Você acha que Deus vai te entregar de bandeja a Satanás? Você não está vendo, está com os olhos vendados, mas o Senhor está ao teu lado. Ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Se um pai não teve coragem de deixar o seu filho ali sozinho, esteve armado, pronto para defendê-lo, ali, o guerreiro, você acha que o Senhor vai te entregar, vai deixar o diabo te tocar? O diabo, ele não está ao teu redor e nunca vai estar ao teu redor. Ele está ao teu derredor, mas ao teu redor está Deus. Portanto, Deus diz para ti nessa noite, não temas, não temas. Amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer esse nosso Deus maravilhoso.